Bem, galera, tudo bem, né? Bem, agora a gente inicia a parte de Física 3, né? Da continuidade, né? Perdão. Iniciaremos agora campo magnético. Eu acredito que a teoria deve ter em torno de umas 3 aulas, né? E mais umas 2 ou 3 aulas de exercício. Tranquilos? Bem, tá aí a nossa Física 3. Então, primeira coisa, campo elétrico, um resumozinho teórico. Depois a gente vai partir para teoria, né? Para os exercícios. Vamos lá então. Bem, primeira questão aqui é o campo elétrico, beleza? O campo elétrico, nesse caso aqui, ó, o conceito de campo elétrico, o que nós fizemos aqui? Logo no início, nós fizemos uma comparação, ainda no presencial, né? Nós fizemos uma comparação desse campo elétrico com o campo é, gravitacional. Nós fomos lá e copiamos essa ideia aqui, ó, de campo gravitacional, né? A força gravitacional, a massa maior, que aqui eu sempre chamo de Qzão, tá? A massa menor, lá do campo gravitacional, que aqui eu chamo de Qzinho, tá? Como é que foi o original, né? E a distância ao quadrado, que aqui é a distância mesmo. A outra coisa que eu fiz foi falar da força gravitacional, só que um viés, né, uma visão um pouquinho diferente, massa vezes G. Aí eu chego no G, que é o que eu mais preciso aqui. Então, esse M é o meu Qzinho. Eu já copiei essa fórmula, tá? E vou copiar essa daqui agora, ok? Só que, deixa eu traduzir isso aqui. Por que eu falei que esse aqui é o mais importante? Esse G aqui, ó, ele é o mais importante. Você estudou lá na cinemática, na queda livre, que isso aqui era 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E esse G, ele é, né, o meu campo gravitacional. O que significa isso? Gravitacional significa uma região, né, que está sujeita a uma força. Que força? Essa força peso. Eu vou transferir essas ideias para o meu campo elétrico, tá? Só que eu não vou falar desse G, eu vou fazer uma analogia aqui, não vou falar desse G em metros por segundo, que não vai me ajudar em nada aqui. Mas eu vou falar nele como? Bem, como sendo 10 newtons por quilograma. Por quê? Se eu pego a força-peso, né, e isolo só o G, que é o que me interessa agora, é o peso, que é a força sobre a massa. Como continua sendo 10, só não vou usar a unidade, são 10 newtons por quilograma. Essa é a ideia. Ou seja, se eu coloco 1 quilograma aqui, ó, 1 quilograma, ele sofre a ação de uma força, só que a vantagem é sempre de atração. Sofre a ação de uma força de atração. Isso ainda no campo, tá? Isso ainda no campo gravitacional, tá? Gravidade, né? Fazendo analogia mesmo aqui. Então, beleza? Agora eu vou traduzir isso para a ideia de campo elétrico, tá ok? Vou traduzir isso para o campo elétrico, tá certo? E vou aproveitar essa ideia, tá? Aproveitar toda essa minha ideia aqui e vou traduzir para o campo elétrico. Tô sendo... Historicamente isso foi feito sim, tá? Era mais fácil fazer medidas e criar teorias com o campo gravitacional, porque as massas era mais fácil você perceber força entre elas, tá ok? Então eu vou lá agora e vou copiar aquela ideia de força elétrica, tá certo? Copiar aquela ideia de força elétrica, só que agora é uma força que depende do meio, tá? Do meio em que você está inserido. Depende das cargas, eu sei que é módulo, tá? Depende de Qzão e depende de Qzinho e depende da distância. Então eu substituí, mas aquela ideia de emissão, de quem é a geradora do campo, não é o emissão que é o planeta, então quem gera o campo aqui também, né? É, geração do campo, né? Ou gerador, né? Gerador, vamos colocar gerador do campo.
Que aí já vai. O gerador é um conceito que vai ser tratado lá no volume 2 ou 3. Então já vou criar essa ideia, né? Gerador. Então quem vai ser a geradora aqui, ó, geradora de campo é o Qzão, ok? Geradora de campo, campo elétrico. Esse Qzinho aqui, que eu copiei a ideia lá, essa aqui é a minha carga de prova. Quando eu chamo ela de carga de prova, tá? Ou carga de teste, eu estou querendo dizer que não preocupe com o campo que ela, que ela pode fazer. Se ela estiver sozinha no espaço, você pode falar que ela faz campo sim. Mas se não, ela só sofre. Só sofre. Então quem gera mesmo é essa daqui. Eu poderia, às vezes, até forçar a barra aqui e chamar essa Qzinho aqui, ó, já que eu estou tentando introduzir o conceito já de gerador. Quem recebe, o receptor seria o Qzinho. Tá? Vamos complicar muito, não seria o receptor. Ela que vai sofrer a ação receptora, né? Ela que vai receber a ação da força, tá? Ela que vai sofrer a ação do campo, tá? Ela vai ser a minha receptora. Meu gerador vai ser o Qzão e o meu receptor vai ser o Qzinho. E eu já copiei essa ideia aqui, que já foi até aplicada e utilizada. Agora, uma outra ideia que eu vou copiar é a ideia de peso. Por que eu vou copiar a ideia de peso? Porque nada mais é do que força gravitacional, essa daqui, e força gravitacional, que às vezes eu chamo ela de peso. Às vezes eu chamo a força gravitacional de peso. É uma forma resumida, né? Resumida. Aí eu vou copiar essa fórmula de peso aqui agora, tá? Eu vou copiar ela e no lugar de força eu vou colocar força peso, eu vou colocar justamente a minha força elétrica, tá? A minha força elétrica que está representada aqui já no slide de vermelho. No lugar de Mzinho eu vou colocar quem está sofrendo e quem faz o papel de Mzinho aqui, que é o Qzinho, vezes o campo elétrico. Quem faz o papel do campo elétrico aqui, lá no gravitacional, é justamente o G. Quem fará esse papel aqui é o campo elétrico. Tá, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero isolar o campo aqui, ter uma ideia de que é esse campo elétrico. Vai ser a minha força elétrica, né? Como eu tinha feito lá, ó, com o meu peso, né? O que eu fiz aqui? Eu isolei o G. Quem que é o G? O G é a força peso sobre a massa, né? Aqui eu fiz a mesma coisa. Então, sobre quem? Não é a massa, é o Qzinho. E se, hipoteticamente, vou roubar a ideia lá, de lá também, né? Já que eu estou sendo original o tempo todo. Então, vou pegar a ideia de 10, só que é 10 newtons, porque eu estou dividindo força por carga, ok? Por carga. Então, vai ser para 1 coulomb. Carlos, posso fazer uma regra de 3 aqui? Posso, vou até destacar. Eu posso falar que para cada 1 coulomb, digamos que esse Qzinho aqui tem 1 coulomb, ele vai sofrer a ação de uma força, se ele invadir esse campo, uma força de 10 newtons. Caso for 2 coulombs, 20 newtons então. 3 coulombs, 30 newtons. Exatamente é essa a ideia, tá? Isso se eu estiver à mesma distância, naturalmente, porque essa fórmula ela é muito simplificada, tá? Seria a visão mais simples, tá? Mais simples. Eu vou mostrar uma visão um pouco mais completa, né? Que fala de distância, que fala do meio, tá? Igual a questão que nós resolvemos em aulas anteriores. E se eu coloco esses íons numa solução? E aí? Muda tudo. Se eu ponho o sal lá, o NaCl, na água, ele dissolve. O que acontece com a força? 81 vezes menor. Menor, porque tem interferência das moléculas da água ali. Então, o que mudou do campo gravitacional para cá, que o meio agora influencia. E antes não. Eu falava do meu G, eu calculava a pressão atmosférica usando o G de 10, ou seja, eu calculo pressão da água, né, no fundo da piscina, usando o G de 10. Então, o gravitacional não depende do meio, né? Então, a ideia é justamente essa aqui, tá? E nos próximos slides eu vou usar um pouco mais essa fórmulazinha para entender melhor o que está acontecendo entre esse Qzão e esse Qzinho aqui. Tranquilos?
Então, ele só mostrou aqui que, com certeza, esse Qzinho, como ele disse aqui, né, é uma carga de prova positiva, né? Então, essa daqui, o Qzão é positivo, e todas essas aqui são cargas negativas, perdão. Né? Esses Qzinhos que ele colocou aqui, a força de repulsão. E é para isso que serve, tá? Muita atenção. É para isso que serve o sinal do Qzinho. Não, ele está aqui que não serve para nada, cara. Não, ele serve. Ele serve porque ele está sendo chamado de carga de prova, ele está sendo chamado de carga de teste, está aqui para testar alguma coisa, sim. Só que o sinal da carga dela só serve para mostrar para que lado que é a força. Se a força é de atração ou se a força é de repulsão, né? Se a força é positiva e negativa, atração. Aqui está sendo o quê? Repulsão. Então o Qzinho aqui é positivo. Não, parece que o cara não sabe, né? Então tá aqui, ó, positivo. Então, por quê? Força de repulsão. Se fosse atração, só serve para isso, tá? Porque agora a gente vai começar a falar em campo. Agora a gente vai começar a falar um pouco mais em campo. Terminei no último slide lá, que é questão, né? Se isso aqui fosse, se o valor do campo fosse 10, seriam 10 newtons para cada 1 coulomb. Beleza. E se eu colocar aqui uma carga negativa, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer uma força de atração. Tá, até aí tudo bem. Tá? Até aí tudo bem. Isso não é novidade. O último capítulo falou muito isso comigo. Ótimo, beleza. Né? Só que, e se aqui fosse uma carga. Tá vendo que a própria carga positiva, ela exerce uma influência sobre a carga positiva, que é para ir embora, e a negativa ele já puxa, já quer atrair. Ué, você está fazendo analogia o tempo todo com o campo gravitacional, agora parou por quê? Porque lá no campo gravitacional a força era sempre de atração. Então, a minha aceleração da gravidade, né, que é o g, ele sempre apontava para o mesmo lado. Ele sempre apontava para o centro da Terra. Né? Se isso aqui fosse planeta, ele faria isso aqui, ó, apontaria para o centro da Terra. E porque sempre é atração quando o assunto é gravidade. Só que aqui não, aqui é repulsão, às vezes é atração. Então eu sou obrigado a definir o campo de forma diferente. Então quer dizer que o campo é 1 para a carga negativa, porque ela é atraída, e o campo, a influência, né, acontece diferente quando a carga é positiva. Então eu sou obrigado a fazer a seguinte analogia. Isso é totalmente arbitrário. Perguntaram muito na live, é totalmente arbitrário. Poderia ser diferente. Se nós tivéssemos reunido para definir, talvez teríamos definido diferente. Então, o campo que representa essa região que está com a cor diferente aqui, ó, circular, o campo, e eu vou desenhar ele aqui, para carga positiva, tá para fora. Tá para fora. Ok? Então tá para fora. Então o campo. E aqui, cara? Se aqui tivesse uma carga. Não, melhor ainda. E se aqui não tivesse nada? Tem campo aqui? Tem. Tem campo, sim. E o campo é para fora também. Tá? Aí aqui do lado. Eu tenho que imaginar que é como se estivesse saindo uma reta daqui. Né? Uma linha pontilhada daqui. Em todas as direções. Em todas elas. Porque senão. Opa. Senão vai ficar estranho. Né? Vai ficar estranho você virar para mim e falar assim, ó. Mas aqui está apontando para um lado, aqui está apontando para cima, aqui está apontando para o lado, aqui está meio na diagonal. Tá, é porque imagina uma linha pontilhada saindo assim, ó, do centro da carga, em todas as direções. Aí você pega uma para analisar. Vou analisar aqui. Tem alguma coisa aqui, cara? Tem não, tem nada aqui. E o campo aqui, como é que o campo é? É saindo. O que é campo, afinal de contas? Que eu estava até entendendo, agora eu confundi. Bem, significa que se Se você colocar nesse ponto aqui um Qzinho, né, vou imaginar que o meu campo ainda é 10, um Qzinho com uma carga de 1, se você colocar, se você não colocar, vai ficar a seta indicando, ó, se colocar, vai sofrer uma força, ok? Aí o que ele vai fazer? Caso você faça isso, ele vai, se você colocar o Qzinho, ele vai fazer, opa, essa carga sua é positiva ou negativa? Ah, tá, esqueci de falar, é negativa. Ah, então eu vou atrair ela com uma força de 10 newtons. Vou fazer uma força aqui de atração de 10 newtons, né, que vai ser a minha força elétrica.
Tá bom. E se eu colocar... Aqui tem campo? Aqui. Tem campo aqui? Tem campo aqui. Saindo também? Saindo também. Então tá aqui um campo saindo. Nossa senhora. Campo desse até doido, ninguém joga não. Então tá aqui. Campo saindo, campo saindo. Tá aqui meu campo saindo. Se você colocar uma carga lá, se você colocar uma carga aqui, aí surge força. Qzinho, positiva, também de um coulomb. Ótimo. Se eu fizer isso, colocar uma cargazinha aqui, bem aqui, positiva, né, de um coulomb, o que vai acontecer? Vai surgir uma força. Para onde? Para ela ir embora, porque ela é positiva. Eu vou repelir positivo com positivo. Então, aí, se você colocar a carga, vai surgir a força. Tá vendo? Se você colocar. Então, por que tem que ter campos diferentes? E lá na negativa, o Qzão for negativo vai mudar. Isso vai mudar lá no Qzão, quando o Qzão for negativo. Por que vai mudar? Porque é justamente isso que acontece. Ela exerce influências diferentes dependendo do sinal da carga. Se você coloca uma carga aqui negativa, ela atrai. Se você coloca uma carga positiva, ela repele. Então, o campo dela tem que ser diferente, né? Diferente da negativa, tá? Aqui é o tamanho de uma carga positiva aqui, então a minha referência é sempre essa daqui do meio. Tranquilos? Vamos pensar então, e se fosse uma carga negativa, tá? Vamos ter calma aí antes de concluir. E se fosse uma carga negativa? Vamos lá atrás de uma carga negativa, então. Eu vou lá e pego uma carga negativa, ponho bem aqui no centro, negativa, tá? Pego uma carguinha negativa e ponho aqui, negativa agora, o meu Qzão agora é negativo. Aí eu vou até fazer o seguinte, melhorar ainda mais isso aqui. Vou imaginar pontos próximos dessa carga. Opa, próximos. Como assim? Próximos, deixa eu diminuir bastante aqui para você não... Bem, são só regiões próximas, tá? Eu vou lá e faço a mesma coisa. Uma outra região aqui um pouco mais próxima, alguma coisa assim, né? Nem assim fica retinho, hein? Beleza. Aí, tá aqui. Então, imagina que essas linhas mais finas aqui são regiões próximas ao meu Qzão. Aí, nessas regiões próximas ao meu Qzão, eu venho aqui e coloco uma carga, um Qzinho. Eu venho aqui mais longe, coloco um outro Qzinho aqui e vão dar carga, né? Põe um aqui mais positivo, põe um Qzinho aqui negativo. Beleza. Aí vamos pensar em força. Vamos pensar em força. Como essa aqui é negativa, essa aqui também, você imagina uma linha reta aqui, ó. Vamos tentar fazer essa linha reta também. Você imagina uma linha reta aqui, ó. Passando bem aqui, ó. Passando aqui, mas saindo lá do centro. Ok? Aí depois você imagina uma mesma linha saindo daqui também. Indo embora aqui, ó. Vai embora. Vai embora. Beleza. Aí você vai lá e quer saber a força aqui. Repulsão, né? Caso negativo com negativo, repulsão. Vai surgir uma força aqui de repulsão. Ok? Repulsão. Força de repulsão. E essa daqui? Atração, né? Positivo com negativo, uma força de repulsão. Só que lá na carga positiva, ela não fazia uma força de atração para positiva, não. E nem uma de repulsão para negativa. Pelo contrário, ela fazia diferente. Ela fazia o contrário. Se ela fazia o contrário, veja bem. Então quer dizer que as cargas de prova elas sofrem uma determinada influência, né? Que força, né? Força é influência, é interação. Então, uma carga de prova, quando colocada perto de um Qzão negativo, é repelida. Mas quando colocada lá na carga positiva, no Qzão positivo, ela não é repelida, não. Ela é atraída.
Uai, Carlos, então ela pode ser atraída ou repelida, o Qzinho. Vamos focar no Qzinho aqui agora. Ué. Pode ser tão atraído. Então quer dizer que o campo do Qzão positivo lá tem que ser diferente do campo do Qzão aqui. Ó. Por quê? Porque a carga positiva, o Qzão positivo e o Qzão negativo, não influenciam os Qzinhos da mesma forma. Ora o Qzinho negativo é repelido, como nesse caso, lá no positivo ela é atraída. Então o campo aqui tem que ser diferente. Então também arbitrariamente aqui eu faço um campo parecendo com um gravitacional, apontado para o centro da carga, apontado para a carga. A gente fala que esse campo aqui, ó, ele é um campo, né, no caso aqui, né, convergente. Ele converge, concentra, convergente. Ele concentra. E o outro lá na positiva, lá no Qzão lá, positivo lá, Qzão, hein? Ele é um campo que diverge, que vai embora. Ele é um campo que diverge. Ele diverge, ele separa, diverge, ele vai embora, tá certo? E aqui não. Então aqui também vai dar uma emboladinha aqui, mas aqui também tem um campo, então, atraindo, Carlos. Tem um campo aqui também. Atraindo não, perdão. Não usei uma palavra legal, não. Atraindo não, mas apontada para o centro. Campo não atrai. Né? Campo, tá vendo que os dois apontam para o centro? Aponta para egoísta, né? Aponta só para ela aqui, ó. Quando que é atração e repulsão? Aí é outra conversa. É o único momento que eu olho o sinal do Qzinho é esse, para saber se repele ou se atrai. Então eu vou para o meu macete. Meu macete é esse aqui, ó. Eu não gosto dessa palavra. Qzinho e no lugar do Qzinho, eu sei que eu não vou fazer conta, é só uma representação vetorial. No lugar do Qzinho, eu vou fazer isso aqui, ó. Se a carga for positiva, eu estou fazendo análise vetorial, hein? Significa que a força e o campo elétrico têm a mesma direção e sentido. Direção sempre vai ser a mesma, tá? Sentido. Sentidos iguais. Ok? Iguais. Beleza. E quando a carga for negativa, hein? Opa, quando a carga for negativa, meu Qzinho, né? Vou colocar a carga negativa, vou colocar o sinal de menos aqui no lugar, né? Que eu deveria ter feito. Menos, olha só, são vetores. Vetores assim, campo, vetor, força. Então tem o quê? Sentidos contrários, cara. Olha o sinal de menos, falando que o E é contrário. Então, sentido, ok? Sentido contrário, diferente. Vamos colocar diferente. Diferente, diferente. Isso dá certo sempre? Sempre. Independente se o Qzão é positivo, independente se o Qzão é positivo. Então vamos fazer uma aproximação aqui. Vamos pegar esse Qzão aqui, ó, que eu dei de exemplo. Vamos colocar uma carga, um Qzinho aqui, ó. Positivo. Vamos colocar um Qzinho aqui positivo. Aí depois põe um Qzinho aqui negativo para ver o que acontece com ele. Para a gente encerrar essa aula para não ficar muito longa. Então vamos lá. Vamos falar de campo. Vamos falar de campo. Então, aqui. A carga é positiva. Não, vamos falar de força. Força é mais fácil. Vamos falar de força. Caso positivo com positivo, repele. Vai embora. Vai embora daqui. Não te quero mais aqui. Pronto. E aqui, positivo e negativo. Caso é o quê? Atração. Bora aqui, vamos conversar. Atração. E o campo? Vamos olhar o conceito. Vamos olhar o macetezinho aqui. Se a carga for positiva, o campo tem que ter a mesma direção e sentido da força. Ótimo, então vamos lá, vamos ver se isso dá certo. Vou deixar até de amarelo para destacar. Mesmo sentido? Mesmo sentido. Positivo? Positivo. Aqui, ó, positivo. Então quer dizer que o campo vai ter que ter o mesmo sentido? Vai ter que apontar para fora também? Ué, mas tá certo isso? Tá certíssimo aqui, ó. Qzão positivo. Então os campos apontam para fora, sempre. Sempre para fora. Tá? Então aqui tá apontando para fora? Tá, ó. Tá até paralelo aqui quase, ó. Tá indo embora, ó. Também. Aí aqui vamos olhar o macete. O macete é esse aqui. Então quer dizer que a força é igual a. É menos, é contrário. A força é contrária quando a carga é negativa. Carga negativa, força. Tem que ser contrário, então o campo tem que ser contrário à força. Então quer dizer que o campo tem que ser para fora. Maravilha, maravilha, fechou. Olha lá, sentido contrário. Deu certo? Deu certo. Então quer dizer que a dica, que eu não gosto dessa palavra macete, a dica, né?
serve quando o Qzão é negativo e quando o Qzão é positivo. Por que, que não depende da carga do Qzão e nem do Qzinho? Porque na fórmula, veja bem aqui, só tem Qzinho. É o sinal de Qzinho que manda. É o sinal de Qzinho que manda. Então, deu certo, Carlos. Deu certo. Mas por que você está me falando isso, cara? Por quê? Porque, realmente, para encerrar mesmo, né? Porque o que vai acontecer é isso aqui. Nem sempre o cara vai falar assim, Carlos, tem uma carga ali, Qzão, positivo. Não, o cara vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar um campo aqui. Vai colocar um outro campo aqui. E vai colocar um outro campo aqui. Cara, mas tá achando que eu sou o quê, hein? Já manjei isso aí. Significa que deve ter uma carga por aqui, ó. Positiva, não? Porque o campo está saindo. Mas o enunciado não falou, pode ser que tenha. Ou não, sei lá, talvez tenha uma carga aqui, ó, negativa, ó, com um campinho apontando para ela. É egocêntrico, né? Apontando para ela. Aqui uma carguinha. Pode ser que tenha outra aqui, ó, por que não? Com esse campinho apontando para ela. Pode ser que tenha outro Qzão aqui, ó, com essa aqui apontando para ela. Então não sei se realmente existe uma fonte desse campo aqui ou se existe uma pequena fontezinha que negativa recebendo o campo aqui também e aqui também. Mas não convém, não foi falado no enunciado e ele só botou esse campo aí, ó, e virou e falou assim, ó, se vira, vou colocar uma carga aqui positiva, uma carga de prova, um Qzinho, e quero que você me fale para onde que vai essa força aí. Cara, mas que isso? Como é que eu vou falar para que lado vai essa força se você não falou comigo da onde que tem um Qzão para atrair ou repelir esse Qzinho, um Qzão para atrair ou repelir esse outro Qzinho negativo aqui? Não, falei não. Eu não falei, mas você vai usar aquele meu macetezinho que fala que se a carga for positiva, ok? O campo e a força têm a mesma direção e sentido. E se a carga for negativa, vai ser o contrário. Está negando, né? Está negando, é contrário, ok? Então vamos ver se dá certo. Carga positiva, força na mesma direção do campo. Ó, o campo está indo embora aqui, ó, para fora. Então, opa, vamos botar uma força acompanhando aqui também. Aí, cara, agora ficou mais claro ainda. Deve ter uma carga positiva aqui, cara. Ela deve ter, mas não sei, não sei. Não sei se tem. Pode ser que tenha. Pode ter uma negativa aqui na frente, por que não? Né? Pode ter uma positiva aqui atrás, mas pode ter uma negativa aqui na frente. Né? Mas vamos lá na dica. Aí, quando for o contrário, quando for negativo, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Bem, o que, que eu faço? Que tem que ser contrário. Se o campo está indo embora para cá, ou está indo para a direita, opa, então a força vai ser contrária ao campo. Eu vou contrariar o campo aqui. E essa daqui vai ser a minha força. Então, galera, agora faz sentido a dica usando aquela fórmula. E veja que eu usei essa fórmula, ela é muito importante, porque eu usei a fórmula para falar, para dar até um conceito melhor de campo. Que se, hipoteticamente, esse campo fosse de 10, seriam 10 newtons, que são exercidos ou de repulsão ou de atração sobre cada coulomb. Sobre cada coulomb. Então, nesse contexto aqui fica mais claro, tá? Fica mais claro para que serviu essa dica aqui, né? Para que serviu usar essa formulazinha aqui, ó, que fala de que, né? Eu achei que ela só servisse para fazer conta, não, ela serve para fazer algumas análises vetoriais também, beleza? Bem, galera, então a questão é a seguinte, a gente vai encerrando aqui, né? Fica sendo esse o vídeo, fica sendo esse a parte 2, ok? Fica sendo esse a parte 2, a parte 1, perdão, a parte 1, e a gente vai correr para a parte 2 da sequência teoria, né? Deve ter pelo menos mais uns 2 videozinhos, para não ficar muito longo, de teoria de campo elétrico e depois exercício. Beleza? Um abraço.